Olá, meus queridos alunos. Vamos hoje falar sobre as conferências mundiais sobre o meio ambiente. Este é o primeiro assunto da nossa aula sobre educação e sustentabilidade. Conferências sobre o meio ambiente. O que seriam conferências? Como eu lhes disse em aulas anteriores, conferências são eventos realizados por grandes organismos internacionais. E a grande promotora de eventos ambientais é a ONU. Aqui apresento para vocês o emblema da ONU. É uma projeção cartográfica de azimutal que mostra o planeta visto de um determinado ponto. Aqui, no caso, a partir do Polo Norte. É como se a ONU, a Organização das Nações Unidas, estivesse observando, estivesse cuidando de todos os países do mundo por essa perspectiva. Então, a ONU ela é a grande promotora dos eventos ambientais em nível mundial. Pois bem, a primeira conferência de que nós temos notícia de ser uma das mais importantes do mundo foi a Conferência de Estocolmo. Aí tem uma imagem para vocês da belíssima capital da Suécia, Estocolmo. E foi a primeira vez que os países se reuniram para deliberar assuntos concernentes às questões mundiais. Então, os países foram, através de seus representantes, para Estocolmo para resolver as grandes questões ambientais. Beleza. Essa foi considerada a primeira conferência mundial sobre meio ambiente. Repetindo para vocês, onde é que ela aconteceu? Em Estocolmo, capital da Suécia. E ela aconteceu no ano de 1972. Bom, nós não somos muito, de ficar memorizando datas, porque nós não julgamos isso algo tão importante assim, ficarmos memorizando datas. Datas existem para que nós recorramos a elas quando nós precisamos. Só que essa data, ela é muito importante. Sabe por quê? 1972 significa o quê? Significa que nós estávamos vivenciando o período da Guerra Fria. O que era a Guerra Fria? Vocês já sabem, o mundo foi dividido por dois países. O mundo foi dividido por dois blocos ideológicos. O capitalismo, representado pelos Estados Unidos, e o socialismo, representado pela ex-União Soviética. Então, quaisquer países do mundo, ou eles estavam alinhados com o capitalismo dos Estados Unidos, ou eles estavam alinhados com o socialismo da ex-União Soviética. Existiam países que eram neutros, é claro, como a Suíça, a própria Suécia, a Dinamarca, eram chamados de países neutros, que não se identificavam com nenhuma das duas ideologias, nem capitalismo, nem socialismo. Bom, só que quem estava organizando essa conferência de Estocolmo eram países capitalistas. E nós estávamos no contexto da Guerra Fria. Portanto, capitalistas disputavam de forma acirrada com os socialistas. Repetindo, capitalistas liderados pelos Estados Unidos da América, que são o maior símbolo do capitalismo mundial. E a ex-União Soviética, que nem existe mais, hoje substituída pela Rússia, representava o bloco socialista. Beleza. Bom, a Alemanha, após a Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria, ela foi dividida primeiro em 4 partes. Depois agruparam as 4 partes em somente 2 partes. E tínhamos 2 Alemanhas. A Alemanha Oriental, socialista, e a Alemanha Ocidental, capitalista. Então, nós tínhamos 2 Alemanhas. A Alemanha Oriental socialista e a Alemanha Ocidental capitalista.
A ocidental, que era capitalista, foi convidada para participar da primeira Conferência Mundial sobre Meio Ambiente, ou Conferência de Estocolmo. Entretanto, a Alemanha Oriental, que era socialista, foi impedida de participar. O que os países do bloco socialista então fizeram? Decidiram, em bloco, não participar também da conferência. Ou seja, tornaram-se solidários, apoiadores da Alemanha Oriental. Se ela não podia participar por ser socialista, eles também não iriam participar. Certo? Bom, de lá o que saiu de bom? Várias coisas boas saíram dessa primeira conferência. A primeira delas, a Declaração de Estocolmo. O que é uma declaração? Um documento assinado por todos os países. E este documento, ele tinha uma frase famosa, uma frase de peso, uma frase emblemática, uma frase de efeito, que dizia o seguinte: o desenvolvimento econômico tem ou tinha prioridade sobre a proteção ambiental. Ou seja, pela primeira vez no mundo, falou-se que o desenvolvimento da economia estava à frente da proteção ao meio ambiente. Essa frase é como se fosse uma denúncia. É como se pela primeira vez no mundo alguém atinasse para essa ideia de que o mundo se preocupava muito com a sua economia, mesmo que para isso sacrificasse o meio ambiente. Então, grosso modo, seria exatamente isso. Beleza. Chegou-se a falar que o atual modelo de crescimento econômico gerou enormes desequilíbrios. Para nós, não é novidade nenhuma, né? O atual modelo de desenvolvimento da economia gerou enormes desequilíbrios. Se, por um lado, nunca houve tanta riqueza e fartura no mundo, por outro lado, a miséria, a degradação ambiental e a poluição aumentam dia a dia. Então, essa conferência deixou bem claro que, de um lado, nós temos crescimento econômico, mas, por outro lado, nós temos muita miséria, muita degradação ambiental, muita poluição. Então, essa conferência mostrou para o mundo inteiro aquilo que nós sabíamos, mas nós nunca tínhamos falado sobre isso. O que a conferência sugeriu? Repassar parte do PIB das nações ricas para as nações pobres. O que é isso? PIB? Sim, o Produto Interno Bruto. Aquilo de riqueza que os países ricos produzem. A Conferência de Estocolmo, ela sugeriu que pegássemos 1%, 2%, até 10% de toda a riqueza que um país produz, juntava de um, outro, mais outro, e resolveríamos o problema ambiental dos países pobres. Pegaríamos esse dinheiro e investiríamos nos países pobres. Bom, até que se sabe, nos dias atuais, nenhum país enfiou a mão no bolso, né? Assinaram, prometeram, concordaram, acharam a ideia maravilhosa, mas não a puseram em prática. Certo? Bom, então o que a gente pode falar que saiu de concreto? O que saiu no papel que serviu para o mundo todo dessa conferência? Ou só se reuniram à toa? Ou só se reuniram para falar que dá parte da riqueza e não deram? Só se reuniram para pirraçar a Alemanha Oriental e os demais países socialistas? Para que se reuniram? De lá saiu um órgão da ONU muito importante, chamado PNUMA. O que é o PNUMA? Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente.
todos os órgãos que cuidam de meio ambiente que nós conhecemos, como Polícia Ambiental, sabe, IBAMA, todos nasceram a partir do PNUMA. PNUMA é a mãe de todos esses órgãos. Foi o primeiro órgão que surgiu no mundo de proteção ao meio ambiente, chamado PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Beleza. Depois fomos para um outro encontro. Este outro encontro agora não se chama conferência. Chama-se protocolo. O nome não importa. Pode ser conferência, pode ser protocolo. O importante é que se trata de reunião de países. Tá? Nós fomos para Montreal. Onde fica Montreal? No Canadá. Tá? Uma cidade importantíssima e conhecidíssima do Canadá. E lá nós criamos o Protocolo de Montreal. O que foi, afinal de contas, o Protocolo de Montreal? É o seguinte, vocês já ouviram falar que na nossa atmosfera, nós temos várias camadas. Quem já deu aula de ciência aí para os anos iniciais, sabe disso. Né? Quem não estiver se lembrando de quando estudou, sabe disso. Nós temos uma camada chamada atmosfera, que é a camada gasosa do nosso planeta. E a atmosfera é dividida em várias camadas. Ela se subdivide em outras camadas. Uma delas é que nós temos aqui conosco agora, a troposfera. A troposfera está mais ou menos dos nossos pés para cima, de 12 a 18 quilômetros. É onde está o oxigênio, é onde está o nitrogênio. Os principais gases que nós precisamos para sobreviver estão nela. Chuvas, as nuvens e assim por diante. E aí vem outras camadas acima. Uma delas se chama, ozonosfera, que é a camada de ozônio, tá? Que está lá em cima, bem depois da nossa. Chama-se ozonosfera. E ela tem um gás que é o chamado gás ozônio. Este gás ozônio, o símbolo dele é O3. Por que O3? Juntaram-se três átomos de oxigênio para formar essa camada. Então, 3 átomos se juntaram, mais 3 átomos se juntaram. De 3 em 3. Cada grupo de 3 átomos chama-se molécula. Tá? Cada grupo de átomos juntos chama-se molécula. Então, de cada 3, formou-se uma molécula. Molécula de O3, molécula de ozônio. As moléculas se juntaram todas e formaram a camada da atmosfera chamada ozonosfera. Beleza. Aí o homem utiliza vários recursos, várias coisas do dia a dia dele. Um deles é um gás chamado CFC. CFC, que é clorofluorcarbono. CFC, clorofluorcarbono. Onde era encontrado? Naquele gás da geladeira, no spray, né, de pessoas que passam debaixo das axilas. E quase todos os sprays que nós utilizamos, como aqui de matar barata, todos eles carregavam dentro de si o CFC. Quando apertávamos, né, esses instrumentos, esses componentes, o CFC é liberado. Ele sobe para a atmosfera e o cloro chega lá na ozonosfera, CFC, clorofluorcarbono. O cloro chega lá na ozonosfera e quebra a molécula de O3. Ele dissolve a molécula e libera os 3 átomos de oxigênio que estavam grudados. Eles ficam separados novamente. E aí se forma um buraco. E por esse buraco passam raios
perigosíssimos, como os raios ultravioleta, tá? Fala-se no singular, tá? Raios ultravioleta. E os raios infravermelhos, esse é no plural. E eles podem causar vários danos, queimar vegetação, causar cataratas, câncer de pele, pode alterar a temperatura, aumentar a temperatura e assim por diante. É um gás muito, são raios nocivos ao ser humano. Pois bem, aí, meus amores, nós fomos para a cidade de Montreal fazer um protocolo. E de lá saiu um documento chamado Protocolo de Montreal. O Kofi Annan, que era um secretário da ONU na época, ele disse: talvez seja o mais bem-sucedido acordo internacional de todos os tempos. Kofi Annan. Aqui está o obelisco, aqui, olha, na cidade de Montreal, onde eles mostram uma réplica do gás ozônio e mostrando aqueles raios passando por ele. Dia 16 de setembro é consagrado como o Dia do Ozônio, né, que foi o dia que assinaram este documento. O Brasil é um dos signatários desse documento. Né? Os Estados Unidos também são. A partir daí, o que fizemos? Começamos a fazer sprays sem CFC. Então, se você pegar hoje aquele spray de matar barata aí na sua casa, que você deve ter, de matar mosquito, barata, de matar insetos, você verá escrito lá embaixo: este produto não é à base de CFC. Muito bacana, né? E pensar que os Estados Unidos, que quase não assinam estes protocolos, não concordam em reduzir, porque eles acham que vão causar desemprego, e se eles adotarem medidas a favor do meio ambiente, automaticamente causam desemprego. Eles pensam dessa forma, os americanos. Eles assinaram, porque eles são os maiores produtores mundiais desses sprays. Tá bom? Bom, relatório Bloodland está na outra aula de vocês, está na outra videoaula de vocês. Essa videoaula que estou apresentando, que eu prometi regravar, já que a outra foi corrompida. Tá? Um grande abraço para todos vocês e até amanhã.